Então, para seguir o nosso roteiro, vamos ver a agenda de hoje. Bom, na primeira sessão, no primeiro dia, nós fizemos uma explanação sobre o Abacus, a importação do modelo e definição de propriedades mecânicas. Na quarta-feira também, na segunda sessão, nós fizemos a criação da montagem, definimos a montagem, os contatos e as condições de contorno. E o que veremos agora na sessão 3 será a definição do tipo de análise, que análise eu vou fazer. Isso também nós vimos um pouco na quarta-feira, na última sessão, mas a gente vai entender um pouco mais, só recapitular. E a parte fundamental dessa sessão 3 é a geração de malha, ou seja, eu vou tornar o meu modelo discreto, fazer uma discretização, transformando o meu modelo geométrico no modelo de malha, ok? Modelos com elementos. E por último, hoje na parte da tarde, finalizaremos com análise e resultado e alguma ideia, uma explanação sobre otimização. Nós não vamos fazer uma otimização na peça, mas nós vamos passar uma ideia de como poderia ser uma otimização. Bom? Deixa eu só me posicionar no conteúdo de hoje. Então, nós estamos bem aqui na sessão 3. Isso. Então, a primeira coisa que nós veremos é a definição do tipo de análise. Isso nós fizemos na quarta-feira, mas vamos dar uma recapitulada. E depois nós vamos gerar aqui a nossa malha no modelo. Bom? Vamos lá. Vou abrir aqui o meu Abacus. Já tocou o modelo 2, da seção 2. Exatamente no mesmo ponto que nós paramos. Eu cheguei até a enviar este modelo para alguns participantes que me pediram. Então, eu acabei até mandando para saber exatamente o que havíamos feito nessa parte, até essa parte aqui do modelo. Okay? Então, eu tenho aqui meu modelo, uma montagem. E o que eu vou fazer agora é definir o tipo de análise. Então, eu vou vir aqui no meu módulo Step. Ok? Lembra que na última aula nós viemos aqui e clicamos no Create Step. Vou até dar um zoom aqui. Nós clicamos neste botão aqui, nessa opção, ok? Create Step. Como nós já criamos o Step, eu vou apenas checar como ele está, vindo aqui no nosso Management. Vou vir aqui no Manager Step, Step Manager, vou clicar e vou conferir aqui como está a configuração do meu estudo, ok? Muito bem. Então eu vejo aqui que eu tenho o Step inicial, que é o ponto de partida, e o Step 1, que vai ser uma análise estática. Eu não estou considerando aqui a não linearidade geométrica e no tempo final 1, tá bom? Certo? Embora eu não estou trabalhando com uma transiência aqui, ele só vai do estado 0 para o estado 1, para o tempo 1, é como se fosse um pseudo-tempo aqui, não seria um tempo real. É só para eu ter o passo aqui da análise, seria o próximo passo. Então eu parto da instância 0, do instante 0 e vou para o instante 1, ok? Certo? Caso você queira criar mais steps para a sua análise, você clica aqui em Create Step e você pode adicionar um Step 2, continuar numa análise estática, mas daí você pode mudar, por exemplo, a direção de carga ou a intensidade da carga. Então ela vai começar a criar incrementos, e cada incremento é um step, e nesse step ele vai obedecer às configurações. Tá bom? Muito bem. O próximo passo agora que eu vou fazer é a criação dos meus elementos. Tá bom? Então eu vou começar a criar aqui a malha no meu modelo. Eu vou mudar aqui o meu módulo para o módulo de Mesh. Então eu venho aqui em módulo, mudo para Mesh. Ok? E vou começar a definir o Mesh, ou seja, a malha em cada uma das minhas peças. Para tanto, aqui no meu objeto eu mudo de assembly, ou seja, de montagem, para peça. Porque eu vou definir em cada uma das peças. Certo? Então vou dar um Ctrl 1 aqui, olha. Eu vou mudar de assembly para part, ok? Certo? Vou clicar em part, pegar minha primeira peça que vai ser o pino, ok? Esse cilindro aí repartido no meio, bom? Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou criar aqui o tamanho dos meus elementos, certo? Que tamanho de elemento eu vou utilizar, e que tipo de elemento eu vou utilizar na criação desta peça. Então eu vou criar aqui, eu vou clicar na verdade aqui em Seed Ports, eu vou definir aqui as divisões da minha geometria para a criação dos elementos. Então eu venho aqui em Seed Ports,
ok? Clico e falo que tamanho você quer utilizar de repartição, né? Que vai dar o tamanho do meu elemento. Vou começar com 2 milímetros, certo? Definir 2 milímetros, dou um apply. Você vai perceber que ele divide aqui o nosso modelo, né, em aproximadamente 2 milímetros cada segmento aqui de reta, tá bom? Vou dar um OK. Já defini o tamanho do meu elemento, agora eu vou criar a minha malha. Onde eu crio a minha malha, eu vou clicar agora aqui nesta opção, olha, Mesh Part. Vou aproximar, vai ser exatamente aqui, olha, Mesh Part, ok? Clico aqui em Mesh Part. Aqui embaixo ele vai me perguntar se eu realmente quero criar a malha na peça. Ele me pergunta se eu quero criar a malha nessa peça, né? Exatamente aqui as informações. A gente tem que estar sempre atento às informações que o Abacus nos solicita aqui embaixo na linha de comando. E eu vou falar sim, eu quero criar a malha nesta peça. Venho aqui e clico em Yes. Pronto. Definiu a malha na minha peça, ok? Então é um passo bem simples, né? Na primeira opção eu clico em Seed Part para criar o tamanho dos meus elementos. E no segundo aqui embaixo, né, no Mesh Part, eu crio definitivamente a minha malha, né, os meus elementos. Eu vou discretizar a minha peça. Nós estamos utilizando aqui elementos do tipo Hexa, né, puramente Hexa. E caso você queira saber um pouco mais de informações, como por exemplo o número de elementos, tipo e número de nós, você pode simplesmente vir aqui em Tools, okay? Aqui na barra superior, né? E Carry, clicar em Carry. Nas opções de Carry, você pode vir aqui e selecionar Mesh. Seleciona Mesh e dê um Done aqui embaixo. Então, seleciona Mesh, eu quero saber informações da minha malha, dou um Done e aqui embaixo ele aparece para nós, as informações que eu quero, né? Número de nós, número de elementos, o tipo de elemento, né? Estou trabalhando com puramente Hexa, né? E também o type dele aqui, né? C3D8R aqui. Puramente Hexa. Criei a malha na minha primeira peça, vou criar agora nas outras duas placas, certo? Então venho aqui em Objeto, continuo em Part, seleciono agora o Plate 1 na nossa placa aqui. Vamos criar agora a malha na nossa placa. A malha nessa placa, como ele é um corpo maior, eu vou deixar um elemento maior, tá? Então, novamente, eu venho aqui em Seed Part. Vou definir um tamanho 3, ok? Global 3. Vou dar um Apply. Vou dar um OK. E vou rodar novamente a minha malha, clicando em Mesh Part, ok? Então, bem simples. Seed Part, Mesh Part. Clique em Mesh. Dou um Yes, pronto. Criamos aqui a malha, né? Definimos a discretização na nossa placa 1. Mude agora para a placa 2 e faça a mesma operação. Placa 2, Seed Parts, tamanho 3, global, Apply, OK. E, finalmente, Mesh Part. Yes. Pronto. Legal. Criamos então a malha nas nossas 3 peças, certo? Agora eu quero exibir a minha montagem, né? Ver como ficou o assentamento da malha na minha montagem. Como eu faço isso? Simplesmente saindo do módulo aqui de Part, né? Do objeto Part, passando para Assembly, montagem. Ó. Tenho aqui a visualização da montagem. Né? Mas eu tenho um problema aqui. Ó. Se vocês observarem essa transição da malha 2 para a malha 3 da placa, né, da malha 2 do pino para a malha 3 da placa, não ficou legal. Eu não tenho compatibilidade dos elementos. Vocês conseguem perceber? Não ficou uma definição legal aqui. Né? Tenho que melhorar essa situação, porque senão eu posso até ter singularidade na hora de gerar tensões aqui. Né? Ou até mesmo ele não obedecer contatos, né? Porque eu não tenho muito bem casados os nós aqui. O que eu faço para melhorar essa situação? Bom, vamos focar nas placas. Né? Vamos tentar adaptar a malha desta região do furo aqui ao pino. Então, vou voltar aqui em Part, pegar a placa 1. O objeto meu de refinamento, eu quero que seja esse furo aqui unicamente. Então, o que eu faço? Ao invés de eu aplicar uma malha global,
reduzir todo o tamanho do elemento da minha peça, isso ia exigir muito tempo computacional, né, e aumentar a complexidade da solução, eu venho aqui e refino apenas esta área, né, de interesse, reduzo de 3 para 2. Como eu faço isso? Clicando aqui, olha, neste botãozinho, Seed Edge, ou seja, eu deixo de clicar, de atribuir as repartições à minha parte como um todo e atribuo apenas no Edge, né, numa linha. Exatamente esta opção aqui, ó. Seed Edge, ok? Muito bem, clico nela. O que eu faço? Seleciono duas edges. Seleciono esta linha aqui embaixo, sempre segurando o Shift, né? Quando você quer selecionar mais do que um, seguro o Shift e pego a linha de cima, ok? Essas duas linhas eu vou modificar aqui o tamanho do elemento, ok? Para tanto, eu dou um OK, posso clicar com o rolete, né? Dando um OK com o rolete. E eu vou falar o seguinte para ele, ó, neste contorno, eu quero um tamanho 2. Então, venho aqui e coloco o tamanho 2. Certo? Vou falar que nessas linhas eu quero um tamanho 2, para ela adaptar o pino. Dou um Apply, ele me dá uma mensagem, fala assim, olha, então você vai ter que deletar a malha que já existe na peça. Tudo bem, pode deletar esta malha. Delete. Dou um OK e tenho que executar a malha novamente. Veja que os pontos de divisão, né, em torno do modelo está tudo preto, mas eu tenho pontos especiais aqui, que são esses triângulos, ou seja, esse seed edge aqui, esse refinamento diferente, ok? Que foi criado. Agora basta eu criar a malha novamente. Naquele segundo botão aqui, olha. Lembra-se dele? Mesh Part. Eu venho aqui, clico em Mesh Part, dou um Yes. Pronto, tá lá. Então aqui eu tenho elementos do tamanho 3 e aqui eu tenho elementos do tamanho 2 para adaptar ao meu pino. Ok? Certo? Fácil, né, pessoal? Vamos fazer isso agora na placa 2. Vou vir aqui no Plate 1, vou mudar para Plate 2 e vou fazer a mesma operação. Venho aqui em Seed Edge, ok? Clico aqui em Seed Edge. Adiciono os meus edges, então vou clicar aqui e aqui. Dou um Enter com o rolete e mudo o tamanho do meu elemento, de 3 para 2. Apply. Concordo com o delete da minha malha. Ok. E por último, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou pedir para gerar a malha na nossa peça. Clico em Yes. Ok? Muito bem, está pronto. Olha. Então eu tenho aqui, né, o meu modelo já refinado, exatamente nessa aresta. Vamos ver como ele ficou na montagem, se ficou um assentamento melhor no pino. Muda aqui para Assembly. Olha lá que interessante. Ó. Veja que agora, né, eu tenho uma compatibilidade entre os nós, né, da minha placa com os nós do meu pino. Ok? A transição entre elas está suave, né? Então eu tenho exatamente a compatibilidade entre tamanho do elemento, né, do corpo menor para o corpo maior, tá bom? Certo, pessoal? Então finalizamos aqui esta parte da criação da malha, mas eu preciso obedecer um detalhe, né, ou observar um detalhe. Essa versão Student que vocês instalaram, né, ela tem uma limitação para um número definido de nós, né? São aproximadamente 1000 nós, né? Então as peças de vocês não podem ter um número maior de equação do que esse. Mas essa peça não obedece a esse critério, então vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Como eu sei? Posso vir aqui novamente em Tools, dou um Carry, peço para mostrar informações do meu Mesh, então clico aqui em Mesh, dou um Enter, olha lá, ele fala para mim, olha, Bruno, você tem aqui, olha, uma quantidade de nós de 930, você tem 505 elementos hexas, ok? Do tipo C3D8R, ok? Certo? Então eu estou obedecendo os critérios aí para que vocês possam também criar mesmo na versão Student aí de vocês, tá bom? Certo? Muito bem, pessoal. Agora vocês podem fazer o seguinte, olha, podem vir aqui, olha, dar um Save As e salvar agora como 3, como 3, que foi exatamente onde nós paramos, né? A seção 3. Dou um OK. No caso eu já tinha, eu vou substituir. Legal. É interessante que agora, na próxima sessão, na parte da tarde, a gente vai continuar do mesmo ponto que paramos aqui. Então, o que eu vou fazer agora na parte da tarde? Uma vez que eu já criei a minha malha e defini o tipo de estudo,
Eu vou agora criar, né, ou executar a minha análise, submeter ele ao meu job, observar as instâncias, né, os tipos de resultados que eu consigo tirar daqui, como tensão, deformação, cisalhamento. E por último, passar uma ideia aí para vocês de como a gente poderia otimizar essa peça, principalmente na questão de remoção de material, tá bom? Muito bem, pessoal, então eu queria agradecer, foi um pouco mais curto hoje, né, de aproximadamente 20 minutos. É exatamente mais ou menos esse tempo que a gente havia imaginado, né? São sessões de aproximadamente 30 minutos. E agora eu vou deixar mais uns 10 minutos aí, caso vocês tenham tido alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando, ok?